Nós leremos somente um versículo, a princípio, que está em João, capítulo 2. João, capítulo 11, versículo 2. E diz assim: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Pai, nós louvamos ao Teu nome e bendizemos ao Senhor. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, como acabamos de cantar aqui. O Senhor é o único digno de receber todo o louvor, toda a exaltação. E nós nos rendemos ao Senhor. E nessa hora, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor a Tua palavra. Fala conosco, Pai, fala através de mim. Nos dá, Senhor, da Tua palavra, da direção que o Senhor tem para nós, para a Tua igreja. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós viajamos para alguns lugares maravilhosos. E quando a gente chega em determinado lugar, seja numa praia ou numa vista muito bonita, a gente fica assim: nossa, que lugar maravilhoso, ai, que lugar bom de estar. Existem lugares que nós gostamos realmente de estar, né? Seja na nossa casa, no conforto da família, ou numa viagem. Nós temos aquela sensação, muitas vezes, de segurança, uma sensação de paz, mas eu quero dizer aos irmãos que não existe lugar melhor no mundo que não seja aos pés de Jesus. Existe um louvor muito lindo que diz assim: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde encontro, ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Ah, como é tão bom quando nós descobrimos isso. Renova a nossa paz, a nossa segurança, a nossa esperança. É o nosso socorro bem presente. E o tema da nossa mensagem é esse: aos pés de Jesus. E nós começamos aqui falando de Maria, irmã de Lázaro, que é uma mulher que pode ser chamada uma mulher aos pés de Jesus, porque essa cena dela se lançar aos pés de Jesus, se dobrar aos pés de Jesus, de parar aos pés de Jesus, se repetem por 3 vezes. Uma delas, o próprio Jesus fez questão de pontuar, ele fez menção da atitude de Maria, que está lá em Mateus 26, 13, que diz assim: em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a sua memória. Sua vida, a vida de Maria, estava literalmente aos pés de Jesus. E nós vamos ver alguns textos aqui hoje, nos mostrando como que Maria se rendia aos pés do Senhor. E como ela, Maria, irmã de Lázaro, se rendia aos pés do Senhor, se dobrava aos pés do Senhor, nós precisamos fazer, em toda e qualquer situação. Precisamos passar mais tempo a sós com Deus. Ó que paz perdemos sempre, tem um cântico que diz: ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo, depois de ter contado todos os seus problemas, de tudo que ela tinha feito, ela falou assim: agora só me resta orar. Aí eu falei assim: orar é a primeira opção que nós precisamos ter, e não a última. Ó, que trabalho poderia ter sido evitado se, em primeiro lugar, ela tivesse recorrido à oração, tivesse se dobrado aos pés do Senhor Jesus. Em Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Que tempo precioso
esse tempo que nós passamos aos pés de Jesus. Nós temos esse tempo aqui de oração, nós temos reuniões de oração aqui na igreja, segunda, na terça, na quinta, no domingo, temos reuniões de oração. Mas o seu tempo com o Senhor Jesus, aos pés do Senhor, o seu tempo em secreto, esse não pode ser substituído por nada. E nós vamos ver 3 registros que Maria se lançou aos pés de Jesus. Primeiro, aos pés de Jesus para ouvir. Ela se prostrou, ela sentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir. Em Lucas 10, 39, nos diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os seus mandamentos. Jesus era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. E uma visita que Jesus foi fazer à casa desses 3 irmãos, Marta ficou preocupada. Imagino como a dona de casa, em fazer algo gostoso para Jesus comer, a ver se a casa estava toda arrumada. Mas Maria não quis saber de mais nada. Quando ela viu Jesus, ela se assentou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ela se assentou para ouvir os ensinamentos do Senhor. Marta estava preocupada no que fazer. Maria estava naquele momento preocupada em aprender. Talvez nós estamos preocupados demais no que fazer para o Senhor. Uma vez eu ouvi uma expressão que, a princípio, eu assustei quando eu ouvi um pastor dizendo que trabalhar para Deus é um péssimo negócio. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, nos chamou para trabalhar com Ele. Porque quando nós queremos só fazer, nós nos sentimos cansados, muitas vezes nós ficamos até revoltados com o Senhor. Deus, mas eu estou fazendo tantas coisas. Primeiro, será que o Senhor pediu que fosse feito? Será que essa era a melhor parte que o Senhor tinha? Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, mas servir com Ele, segundo a sua orientação, segundo o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E naquela hora, Marta estava atribulada no que fazer. Mas naquela hora, Jesus falou para ela assim: olha, pouco é necessário ou só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Porque Marta falou para Jesus: Senhor Jesus, você não vê que eu estou aqui fazendo as coisas sozinha, estou fazendo para o Senhor. O Senhor não está vendo isso? Fala para Maria vir me ajudar. Aí o Senhor Jesus falou: não, essa boa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Em primeiro lugar, devemos nos render aos pés de Jesus para ouvir a sua voz e aprender a sua palavra. Como é bom nós estarmos servindo ao Senhor segundo a sua orientação, segundo a direção do Senhor, aquilo que nós tivermos que fazer, as decisões que tivermos que tomar. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós acordamos é parar aos pés do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer e para falar com o Senhor também. E nessa hora Maria, ela parou para ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas querem falar o que pensam, mas poucos estão dispostos a ouvir as palavras do Senhor, ouvir algum ensinamento. Muita correria, é muita pressa, muita pressa. Nós hoje, se nós não tomarmos cuidado, o nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia, nos será tirada a melhor parte do dia, a melhor parte da nossa vida, é quando paramos aos pés do Senhor, para ouvirmos a sua voz e aprender dele. E outro momento que Maria se prostra aos pés de Jesus foi para chorar, aos pés de Jesus para chorar. Em João 11:32 nos diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus,
ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Ah, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O segundo encontro em que Maria se lançou aos pés de Jesus foi para chorar a morte do seu irmão. Esse texto, se nós fôssemos ler a partir do versículo 20, no versículo 20 já nos conta como Marta encontrou com Jesus. Ela chega para Jesus e diz: Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E depois nós vemos que Marta volta para casa, agitada, como sempre, e diz para Maria que Jesus estava perto. E Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus sem falar nada com ninguém que estava ao seu redor, porque tinha muitas pessoas na casa ali consolando Maria. E aquelas pessoas ficaram preocupadas para onde Maria estava indo. Pensaram que ela estivesse indo para o sepulcro, para poder chorar a morte do seu irmão. Mas ela levantou-se e foi se encontrar com Jesus. E quando ela encontrou com Jesus, ela se dobrou, ela se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorou aos pés de Jesus. E naquele momento, todos os que estavam com Maria se quebrantaram e choraram. E Jesus, nesse momento, também chorou. Seu espírito se agitou e ele se comoveu. Quando nós vamos olhar essa passagem mais a fundo, nós vamos encontrar uma expressão que diz da cruo, que quer dizer que Jesus chorou e chorou muito. Jesus chorou. É onde nós encontramos essa expressão, né? Jesus chorou. Mas ele chorou. O seu espírito se agitou. E ele foi e falou só para ela assim: Aonde é que seu irmão está? E ela levou Jesus até onde Lázaro estava sepultado. Jesus manda retirar a pedra. É interessante que ele pede para Marta tirar a pedra. Marta, manda tirar a pedra. Ela fala: Ah, Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal, tipo assim, mexe com isso não. 4 dias já tem que ele estar sepultado. O difícil não era Jesus fazer o milagre, o difícil era Marta tirar a pedra da incredulidade. Mas, por fim, ela obedece ao Senhor Jesus e tira a pedra. E Lázaro vem para fora. Nós também precisamos nos lançar aos pés de Jesus para chorar e abrir o nosso coração diante do Senhor, para que Ele possa curar as nossas tristezas e ansiedades. Como é bom podermos nos dobrar diante do Senhor e chorar. Tem dia, meus irmãos, que a luta está tão grande que a gente não consegue nem expressar, falar. Só chora. Só chora. Mas a palavra de Deus nos diz que toda lágrima o Senhor vai limpar. Isso está lá em Apocalipse 7:17. Toda lágrima Deus enxugará. Em Filipenses 4:6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, pela oração e súplica com ação de graça. Ficar inquieto, preocupado, sem levar diante da presença do Senhor, é realmente carregar um peso que nós não precisamos. Quando nós nos dobramos e colocamos diante do Senhor a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa angústia, o Senhor vem e faz infinitamente mais. Em 1 Pedro 5:7 tem a expressão assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu acho tão interessante esse texto, lançando. Sabe quando a gente quer ficar livre de alguma coisa? Joga,
lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aos pés do Senhor, sabemos que o nosso choro não é em vão. Não é. Às vezes nós choramos com um amigo, é tão bom ter um amigo para poder compartilhar, para orar conosco. Aquele amigo vai interceder por nós, mas quem pode fazer algo por nós realmente é o Senhor Jesus. E o Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nosso choro, ele não é vão quando nós estamos diante do Senhor, porque cada lágrima, ela é transformada numa oração. Cada lágrima que nós derramamos diante do Senhor, que nós derramamos ao pé da cruz, ela é transformada numa oração. Tem um cântico que nós cantamos aqui na igreja, que diz assim: se chorar, chora nos pés do Senhor. Que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que nos consola, que nos sustenta e nos levanta. E terceiro, aos pés de Jesus para adorar. Em João 12:3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Logo após a ressurreição de Lázaro, teve um jantar lá na casa de Lázaro, onde eles se reuniram. Marta estava lá, Maria também. Marta com certeza estava organizando a ceia. Lázaro estava ali contando para Jesus. Nós não sabemos o teor da conversa, mas talvez ele estivesse falando: olha, eu estive lá no céu, estive alguns dias, né? E ele ali compartilhando. Isso aí é imaginação, tá, gente? Mas uma coisa é certa, eles receberam Jesus em seu lar para um jantar. E nesse momento em que eles estavam ali conversando, quando ninguém esperava por aquele momento, Maria pegou um perfume caríssimo que tinha e derramou aos pés de Jesus num ato de adoração e de louvor e de gratidão. Eu imagino a gratidão que estava no coração daquela mulher. E quando a Bíblia fala que o perfume é caríssimo, ele era caríssimo mesmo, gente. Era aproximadamente 300 denários, quer dizer, 300 dias de trabalho. Era um perfume muito caro. Mas ali ela não estava fazendo conta do que ela estava derramando nos pés do Senhor. Ela estava com seu coração totalmente aberto para adorar o Senhor e ser grato a Ele. Se tem algo que nós precisamos derramar na presença do Senhor, é a nossa vida. O que nós temos de mais precioso, nós precisamos entregar a Ele. É a nossa vida. E precisamos adorar o Senhor totalmente, como nosso único e suficiente Salvador. Se nós pararmos para pensar no sacrifício de Jesus, no preço que Ele pagou por nós ali naquela cruz, nós vamos viver, nós precisamos viver em total e completa adoração ao Senhor, em gratidão por tudo que Ele fez. Em João 4:24, nos diz que nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, sabe? Dentro do nossa adoração, a nossa gratidão, nosso amor pelo Senhor, não pode ser de boca para fora, porque Ele sabe o que está aqui. É em espírito. É nós lembrarmos de quem nós éramos, do que o Senhor fez. Aqui nós vemos aquela mulher se derramando diante do Senhor, pelo fato do seu irmão ter ressuscitado. E nós, Jesus falou aqui em João 11, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós vamos sim ressuscitar, para estarmos com o Senhor para sempre. E isso é motivo de adoração e de louvor em todo tempo.
Então precisamos nos derramar aos pés do Senhor Jesus em gratidão. Nosso lugar é aos pés do Senhor. Não existe lugar melhor para estar que não seja aos pés de Jesus. Não existe. Aos seus pés nós ouvimos a sua palavra e nós aprendemos a sua vontade para as nossas vidas. Como que nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas se nós não paramos para meditar na palavra, para ouvir a sua voz, para entender o seu querer? Quando nós abrimos a palavra de Deus, Ele está falando conosco. Aos pés de Jesus também podemos chorar e desabafar tudo o que nós sentimos, sabendo que Ele é o nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo. É um companheiro para toda e qualquer hora, em todo e qualquer lugar. O Senhor Jesus está sempre conosco. Por isso que nós precisamos muitas vezes tomar cuidado o lugar que nós vamos entrar. Aonde não cabe Jesus, nós não podemos nem arriscar querer passar perto. Nós precisamos nos desviar de qualquer lugar que Jesus fala assim: aí não me cabe. Não queira andar sozinho nunca. Vamos querer sempre que Jesus esteja conosco. É aos pés de Jesus que devemos nos colocar como adoradores em todo o tempo. Mesmo que algumas pessoas possam nos criticar, nós recebemos muitas críticas em querer sempre estar ao lado de Jesus e querer que Jesus esteja ao nosso lado. Já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: mas também tudo é Jesus, tudo é Deus, tudo. Mas é verdade. E é impressionante como que Maria foi criticada aqui quando ela derramou esse perfume aos pés do Senhor Jesus. Jesus saiu em defesa dela. Diz assim: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. O Senhor nos defende, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é quem nos sustenta. Qual lugar que nós vamos querer estar, que não seja aos pés do Senhor Jesus? E eu vou terminar dizendo o que eu disse no princípio: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Que essa sempre seja a sua escolha. Sempre escolha estar ao lado de Jesus. Sempre escolha estar aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar? Seus irmãos, fiquem em pé. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, queremos dizer, Senhor, que não tem outro lugar que nós possamos querer estar que não seja na Tua presença e aos Teus pés. Pois sabemos, Senhor, que na Tua presença e derramada aos pés do Senhor, nós vamos ouvir uma palavra de alerta, uma palavra de consolo. Nós vamos poder, Senhor, adorar ao Senhor. Nós vamos, Senhor, nos derramar diante do Senhor. E que Teu Espírito Santo vem e nos ajuda. Sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos consola e nos dá a direção em todas as coisas. Nos ajuda, Pai, ajuda o Teu povo a permanecer firme. Meu Deus, os ventos, as tribulações, as perturbações dessa vida vêm. Mas, Senhor, que cada um de nós possamos, Senhor, estar firmes nos pés do Senhor, para ouvir a Tua voz e para se consagrar ao Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.